Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Vamos verificar aqui a resolução de mais um exercício. Caso você não tenha conseguido compreender, acompanha só e depois tente refazer. Veja se você vai conseguir, tá legal? Eu não estava dizendo assim, ó. Dadas as funções, f de x é igual ao módulo de x mais 1 e g de x é igual ao módulo de 3x menos 1. Determine os pontos comuns aos gráficos de f e de g. Então assim, com essa função, né, f de x e esse módulo, você consegue construir, fazer um gráfico, né? E com essa g de x, também tem um módulo aqui, você consegue fazer o gráfico. Em algum momento, esses dois gráficos irão se encontrar, que são nos pontos em comuns. Então ele pede para que a gente encontre quais são esses pontos onde esses dois gráficos irão se encontrar se nós representarmos no plano cartesiano. Vamos verificar? Olha só, se ele está dizendo que, olha, f de x, né, ó, se f de x é igual a x mais 1 dentro do módulo, e que o g de x é uma outra função, é igual ao módulo de 3x menos 1. Então ele está dizendo, olha, esses dois gráficos apresentam pontos incomuns, apresentam pontos iguais. Se essas duas funções têm pontos iguais, isso significa que em algum momento elas serão iguais, não é? Então eu posso dizer que o módulo de x mais 1 vai ser igual ao módulo de 3x menos 1. Em alguns momentos, elas terão pontos em comum, elas serão iguais. Tá legal? Agora, olha só, caímos numa equação modular, né? Uma equação de módulos, você sabe que o resultado que está aqui, ou melhor, ó, o que está dentro aqui do módulo é x mais 1, ok? Então, o que está dentro do módulo, ele pode sair de duas maneiras. Se ele for maior ou igual a zero, ele sai do jeito que ele está aqui, ó, como 3x menos 1. Legal? Essa é a primeira situação. Outra situação, que esse que está dentro do módulo, que é x mais 1, ele vai ser igual a esse valor, só que negativo, né? Então, o módulo, ele pode ter um resultado tanto positivo, que é do jeito que está, quanto negativo. Quando é negativo, ele sai com o sinal de menos na frente, então fica menos 3x menos 1. Lembrando que o módulo pode ser tanto positivo, que é do jeito que ele está, como o resultado dele pode ser negativo, ou melhor, o que tem dentro dele, né? Agora basta nós trabalharmos essas duas equações. Olha lá, vamos trazer para o lado de cá quem tem x, então vai ficar x, esse vem negativo como 3x, porque ele é positivo, né? E do outro lado tem um negativo, esse 1 é positivo, passa negativo. Agrupando, ó, x com menos 3x, fica o menos 2x. Do outro lado, menos 1 e menos 1, menos 2. Olha lá, bem tranquilo. Na sequência, vamos encontrar o valor de x. Ó, esse menos 2 permanece, e esse 2 negativo que está multiplicando, ele passa dividindo, né? É esse atalho aí. E agora divide 2 por 2, vai dar 1. Negativo e negativo, positivo. Olha lá, ó. Você igualando as duas equações, você percebe? Chega que x vale 1. Então, no ponto onde x estiver valendo 1, elas vão ter o mesmo ponto, um ponto em comum. Tanto esse gráfico quanto esse vai usar o x valendo 1. Agora tem uma outra opção aqui, ó. Vamos ver quanto pode valer o x aqui também. Vamos trabalhar essa equação. X mais 1 é igual. Para eliminar parênteses, vamos fazer a regra de sinal, ó, negativo e positivo. Negativo 3x, negativo e negativo, positivo 1, não é? Isolando do lado de cá quem tem x e do outro quem não tem, ele fica assim, ó. X, esse é negativo, 3x vem positivo, do lado de lá tem um positivo, e esse que é positivo vai negativo. Olha, 3x com mais x aqui, vai ficar 4x, 1 menos 1, 0. Logo, x é igual a 0. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por 4, 0. Tá aí. E encontramos os pontos em comum, ó. Ou melhor, pelo menos o x, né? Quando o x for 1, ele vai servir tanto para esse gráfico como para esse.
na hora de construí-lo, né, de representá-lo. E quando x for zero também, as duas nós igualamos. Então 0 vai servir tanto para construir esse gráfico como esse. Só que o exercício não pede para encontrar o valor de x, não é? Ele pede assim, ó, determine os pontos comuns. E você lembra, no plano cartesiano, os pontos, ele tem que ter dois valores, valores de x e valores de y. Olha lá, ó. Então ele quer que nós encontremos os pontos em comum. Você percebe? X vale 1 e x vale 0. Já sabemos que o x vai valer 1 e no outro ponto x vale 0, né? Agora, para encontrar o valor do y, o que é que nós podemos fazer? Simples, né? Se aqui x vale 1, vamos trocar aqui por 1 e verificar quanto que dá. Vamos fazer aqui do lado, ó. Vamos trazer para cá essa função. F de x é igual ao módulo de x mais 1. Legal. Substituindo x por 1, vamos encontrar o y, que é f de x. Então fica assim, ó, a imagem de 1, quando tiver x entra 1, vai ser igual a 1 mais 1, né? Então f de 1 vai ser igual ao módulo de 1 mais 1, 2. Quando tem um número só, ele pode sair do módulo. Então f de 1 é igual a 2. Olha lá, a imagem de 1 vai ser 2. Percebe? Então assim, esse valor aqui, ó, ele está sendo, nós pegamos essa função aqui, ó. Nós pegamos a função f de x, né? E deu 1, melhor, deu 2. Mas se eu pegar essa função, ela tem que dar a mesma coisa. Se eu substituir aqui, ó, também por 1, o resultado tem que ser 2. Só para confirmar, vamos tirar a prova. Mas não precisaria disso, né? Basta saber que já descobrimos que o ponto comum é esse. Mas só para tirar dúvida, olha lá. G de x é igual ao módulo de 3x menos 1. Essa é a função. Vamos trocar o x por 1. Vai ficar aqui g de 1 é igual dentro do módulo. 3x fica 3 vezes 1 e depois tem menos 1. Né? Fecha o módulo. Olha lá. A imagem de 1 vai ser igual a 3 vezes 1, vai dar 3 e depois tem menos 1. Tranquilo. Olha lá. Ó. A imagem de 1 será 3 menos 1, dentro do módulo, 2. Finalmente, a imagem de 1 tira do módulo, que é 2. Sabíamos que era 2, né? Foi só para conferir. Bom, então, no plano cartesiano, esse ponto 1 e 2, ele vai servir tanto para construir esse gráfico quanto esse. São os pontos incomuns aos dois gráficos, ok? Na sequência, vamos buscar esse outro ponto aqui, ó. Quando x for 0. Você percebeu? Você pode usar qualquer um dos dois, que você vai achar o valor do y. Vamos usar esse aqui mesmo? Olha lá. Agora, vamos calcular a imagem de 0. A imagem de 0 será igual ao módulo de 0 mais 1. Não é? Dentro do módulo, x substitui por 0. Então fica que a imagem de 0 vai ser igual a 0 mais 1. Dentro do módulo dá 1. Quando tem só um elemento, aí podemos tirar do módulo. Módulo de 1 vai dar 1. Olha lá. Então descobrimos que os pontos em comum são 1 e 2 e 0 e 1. Bem fácil, bem tranquilo, né? Esse aqui também, caso você queira, dá para você comprovar. Basta substituir o x por 0 nessa outra função. E o valor, claro, tem que dar 1, para que o trabalho tenha sido feito com presteza, né? Então vamos lá, só para você observar, ó, g de x é igual a 3x menos 1. Essa segunda parte é só para a gente conferir, não havia necessidade de fazer, né? Olha lá, g de x, agora o x vale 0. Ó, x vale 0, que nós encontramos aqui, né? X vale 0. Então vai ficar, a imagem de 0 vai ser igual ao módulo, no lugar do x entra 0. Depois menos 1, fecha módulo. O g de 0 será igual, ó, 3 vezes, né? 3 vezes 0, 0, e aí fica menos 1 daqui. G de 0, olha só, dentro do módulo 0 menos 1, fica menos 1. Como tem agora só um elemento, então G de 0 dá para sair. Módulo de menos 1, 1. Olha lá, 1 e 1, bateu. O exercício está corrigido. Você viu?
Bem fácil, bem tranquilo, né? Caso você não tenha entendido alguma passagem, volta um pouquinho no vídeo, dê mais uma olhada, certamente você vai compreender, tá legal? Esse daí está corrigido, eu espero você para juntos corrigirmos o próximo exercício na outra videoaula. Um grande abraço!